Cumprimento todo amante da verdade, praticante da justiça, com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. É a carta da igreja a Éfeso. Um tema para essa carta poderia ser o perigo de perder o primeiro amor. O texto bíblico vai estar em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Ao qual diz o texto: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e tens perseverança, e sofreste por causa do meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odiaste as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos introduzir. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Tinha entre 250 e 300 mil habitantes. Era um centro comercial, político e religioso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, em Atos 19, fortalecida por Apolo, Timóteo e o próprio apóstolo João. Do ponto de vista teológico, esta carta revela a cristologia exaltada de Cristo andando entre as igrejas, a soberania de Cristo sobre cada igreja, a importância da perseverança combinada com o amor, perseverança dos santos, a ameaça real de juízo eclesiástico, caso falte o amor. A igreja de Éfeso é doutrinamente correta, fiel, disciplinadora, ortodoxa, mas espiritualmente fria. Cristo elogia, examina, confronta e chama ao arrependimento. Nós examinamos a estrutura do texto, dividido em 4 partes. Cristo no meio da igreja, que é o verso 1. Elogios, fidelidades, disciplina e perseverança, do verso 2 ao 3 e o verso 6. A queixa e a perca do primeiro amor, no verso 4. O remédio e a promessa aos vencedores, do verso 5 ao 7. Cristo no meio da igreja. Texto. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Tem na destra autoridade, soberania e proteção. Em João 10, 28 vai falar sobre isso. Anda no meio, inspeção contínua da igreja. Hebreus 4, 13 vai falar também sobre isso. Em um contexto cultural, no tempo de Artemis,
Havia sacerdote que inspecionava cultos. Cristo é o verdadeiro inspetor, santo da igreja. Cristo sempre vai estar no meio do culto. Ele vai estar sempre no meio da igreja. Ele inspeciona a sua igreja. Ele não inspeciona apenas a liturgia do culto. Ele inspeciona cada pessoa que está fazendo a sua liturgia na sua casa. Alguns comentaristas falam a respeito disso. Vamos ver aqui alguns comentaristas, algumas partes, né? Hernando Dias Lopes, ele diz que Cristo governa e guarda a sua igreja. Então a sua igreja é governada e guardada por Cristo. Ele não abre mão da sua igreja, ele não abre mão do seu povo, sempre está no meio dele. Augusto Nicodemos, Cristo observa tudo. Nada é oculto a ele. Então quer dizer que não adianta. Não tem nada que esteja oculto que ele não há de revelar. Ele sempre vai estar manifestando a verdade diante das suas patentes, seus olhos. William Hendrick, Cristo é o sumo sacerdote caminhando entre os cartiçais. Então, ele é o nosso intercessor que está no meio, que não nos deixa, não nos abandona. Bernard, a autoridade escatológica de Cristo, ele tem toda a autoridade escatológica. O que João Calvino diz? Cristo sustenta os ministros da palavra. Então, se você ministra a palavra, você é sustentado por Cristo. Cristo vai estar sempre no meio da igreja. Ele vai estar inspecionando a sua igreja, manifestando na sua igreja. John Stott, Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o único Senhor que tem na igreja. A única estrela da igreja é Cristo. A estrela da manhã. Sproul. Ele é o Rei soberano e presente. Cristo sempre está no meio da igreja. Ele está no céu, mas ele está no meio do teu povo. Ele está no céu, mas ele está no coração de cada um que é cristão, trabalhando através do teu Espírito Santo a regeneração, a transformação, a mudança, dando arrependimento e manifestando o céu na vida dele, sendo o rei do coração dele, do reino dos céus implantado na terra. Martin Heller, ele anda para animar, proteger e corrigir. Então, sempre quando nós estamos como igreja do Senhor, Cristo vai estar no nosso meio, na nossa vida. Ele vai estar nos animando, ele vai estar nos protegendo, que a nossa vida está escondida dele, mas ele também vai nos corrigir. Muitas das vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos a correção de Deus. Porque, a princípio, a correção dói, como diz Hebreus, é difícil de aceitar, mas ela causa vida, transformação, mudança, regeneração e purificação. Mark Ray Jones, a igreja existe para Cristo. Então não existe dono da igreja. Não é o pastor que é dono, não é o pastor presidente que é dono. O dono da igreja é Cristo. Cooper, Cristo reina sobre a sua igreja visível e invisível. Então ele reina sobre a igreja tangível e a igreja intangível. Ele sempre reina. Vamos ver uma aplicação. Cristo está vendo a sua vida, as suas obras, os seus pensamentos, a sua devoção. A presença de Cristo deve produzir temor santo e consagrado. Então, Cristo ele está vendo a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida santificada, castrada para o mundo, castrada para a carne. Cristo não vê só apenas a nossa vida, ele vê também as nossas obras. Qual é a minha obra? O que eu tenho feito para Cristo? A minha obra é aprovada? É reprovada? O que está nos meus pensamentos? Tá certo que eu não posso controlar meus pensamentos, como diz Martinho Lutero. Não posso impedir que os passarinhos sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam o ninho. Eu não posso aceitar os pensamentos maus, carnais.
diabólico algumas vezes dominar minha mente, para não ter perigo de descer para o meu coração. Eu tenho que debater contra isso. A única coisa que nós não podemos aceitar na nossa vida é a perversidade, é a carnalidade. Isso nós não podemos aceitar, mas a vontade de Deus tem que ser aceita. Cristo quer saber aqui sobre a igreja sua, só ele está no meio da igreja, está vendo a vida, está vendo a alma, está vendo o pensamento, e quer ver qual é a devoção, o que nós fizemos para ele. Como é que é o nosso devocional? Como é que é a nossa vida diária? Quantas vezes eu penso em Cristo durante o dia? Quantas vezes eu falo de Cristo durante o dia? Quantas vezes eu manifesto Cristo na minha vida durante o dia? A presença de Cristo deve produzir temor santo e consagração. Eu tenho separado tempo, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho vivido a palavra, eu tenho me implantado no céu, eu tenho vivido o céu na terra e daí sucessivamente. Isso é que Jesus está esperando da sua igreja. Vamos embora ver aqui do verso 2 e 3 e o 6. Né? Verso 2, a obra, trabalho e perseverança. Conheça as tuas obras, teu trabalho, sua perseverança, e não pode suportar os maus. Vamos ver nesses pontos agora. É uma igreja ativa, trabalhadora e séria. A igreja de Éfeso recebe esse elogio, que ela é uma igreja ativa, trabalhadora e séria. Doutrinamente pura. Olha só, essa é uma igreja que tinha doutrina. Eles perseveravam pela doutrina. Eles trabalhavam pela pureza doutrinária da igreja. Lá não tinha heresia. Nessa igreja não tinha hereges. Hereges lá era colocado à prova. Ele testa os falsos apóstolos. A única maneira que nós temos de testar alguma coisa é através da doutrina. A igreja que tem doutrina é que persevera a palavra de Deus. E doutrina aqui não é uso e costume. Não é andar de paletó e gravata, não é o tamanho da saia grande. Doutrina é algo imutável. A doutrina, vamos pôr um exemplo aqui. Teoctologia, a doutrina de Deus. Cristologia, a doutrina de Cristo. Pimentologia, a doutrina do Espírito Santo. E daí sucessivamente. Então, a doutrina é algo imutável. A doutrina da Trindade nunca muda. Usos e costumes mudam. Doutrina permanece. Então, a doutrina é a perseverança na palavra de Deus. É os ensinamentos da palavra de Deus em toda a Bíblia. Então, vamos lá. Vamos ver alguns comentários aqui sobre o que vai dizer. Barley, Nicodemos e Calvino destaca que a pureza doutrinária é essencial na igreja verdadeira. Então, toda igreja verdadeira, ela vela pela palavra, ela vela pela doutrina, ela vela pela sinceridade. A igreja sempre enfrentou falsos mestres, sempre. Sempre vai ter uma pessoa querendo infiltrar no nosso meio. A Bíblia chega a nos dizer isso, que Paulo disse, olha, quando eu for, vai vir os lobos aí disfarçados de ovelha, vai estar no meio de vós. Então nós temos que ficar sempre alerta. E como é que nós vamos descobrir o que é um falso obreiro, o que é um lobo no meio das suas ovelhas? É através da palavra, é através da vida santa. O lobo não consegue comer capim, ele quer comer a carne das ovelhas. Então nós temos que estar sempre observando se essa pessoa vive a palavra, prega a palavra e tem a doutrina da palavra. Vamos lá. Como é que nós podemos explicar isso? Cristo se agrada da nossa fidelidade e discernimento espiritual. Você tem sido firme como Éfeso? Você tem perseverado na palavra, no trabalho, na doutrina, solicitado, estado sólido sobre as Escrituras, construindo a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia? Você tem examinado as Escrituras? Porque a palavra diz que nós temos que examinar.
João capítulo 5, versículo 39. Examina as escrituras, porque cuidai ter nela a salvação e a vida eterna, e são ela que de mim testifica, disse Jesus. Então a nossa vida tem que ser uma vida de fidelidade, de santidade, de discernimento espiritual. Vamos para o verso 3. Perseverança sobre sofrimento, e não te cansaste. A igreja não desistiu. Mesmo sob perseguição romana e a oposição dos comerciantes do templo de Artemis. Eles não desistiram, eles continuaram perseverando. Porque em Éfeso tinha adoração a vários deuses, tinha grandes templos, né? Tanto é que Paulo, ele começou a admirar lá o centro religioso de Atenas e disse: olha, eu vejo que vocês são pessoas religiosas, eu vejo que vocês são pessoas dedicadas. Aí ele olha lá e ele falou assim: ó, mas tá vendo aquele cantinho ali? Ele estava com medo de não ter esquecer de algum Deus, estava escrito lá o Deus desconhecido. Aí ele falou assim: ó, esse Deus aqui desconhecido é que eu vim falar para vocês. Esse Deus desconhecido é o próprio Cristo, que morreu para nos salvar. Esse Deus desconhecido é o Criador do céu, o Criador da terra. E ele começou a pregar ali nesse centro de religiosidade, né? Paganismo, e o meio do povo que era politeísta. Então ele anunciou a Cristo ali. E os efésios que se converteram tiveram veemência em cuidar da doutrina, em sofrer, padecer, mas não desistir, porque nessa época que era a época da perseguição. Como eu disse antes, Nero, ele colocou fogo em Roma, e como alguns barcos ficou que tinha cristão e judeu, ele culpou os cristãos judeus, e começou a grande perseguição contra cristãos judeus. Teve uma certa feita que mais de 1.200 judeus foram queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Judeus e cristãos foram queimados. Então os cristãos sofreram perseguição, eram jogados na arena, devorados por leões. Então essa época era uma época muito difícil de ser crente. Mas quem tem o Espírito Santo não encontra dificuldade. Quem tem perseverança não encontra dificuldade. Quem ama Jesus não se cansa. Então, vamos ver aqui. Cristo vê com lágrimas, dor, esforço, e ele recompensa a perseverança. Então você nunca vai ser desamparado. O que ele está dizendo na igreja de Éfeso, que eles nunca vão ser desamparados por fazer o bem. Cristo vai ver, Cristo está vendo sua perseguição, Cristo está vendo a sua luta, Cristo está vendo você lá no seu trabalho, Cristo está vendo você na escola, Cristo está vendo você na igreja, Cristo está vendo você em casa, Cristo está vendo as suas lágrimas, Ele vê. Cristo vê a tua dor, Cristo vê o seu esforço, e Ele recompensa a perseverança. Vamos lá, verso 6, o ódio aos nicolaítas. Os nicolaítas, eles defendiam a imoralidade social e a idolatria. O que os nicolaítas fizeram? Eles entraram na igreja querendo trazer a liberdade cativa do diabo. Porque eles queriam dizer que quanto mais eu pecar, mais abençoado eu vou ser. Porque eles pegam aquela parte que Paulo disse assim: aonde mudou o pecado, superou a graça. Aí eles vieram com essa ideologia de que quanto mais eu pecasse, mais graça eu teria. E eles implantaram no culto a imoralidade sexual. E eles implantaram no culto também a idolatria. Então a imoralidade sexual, que também é idolatria, implantaram também tudo junto. E queriam trazer para o meio da igreja. Só que os crentes de Éfeso, eles eram doutrinados. Eles não aceitavam, eles odiavam veementemente as obras dos nicolaítas, as obras do diabo na vida dos nicolaítas, querendo implantar a sexualidade na igreja. Então, os crentes de Éfeso, que eram pessoas doutrinárias, eles odiavam essas obras. Assim como Cristo também odiava e odeia
assim como também Deus odeia, assim como também todo cristão tem que odiar a imoralidade sexual, tem que odiar a idolatria. Vamos ver alguns comentários. O que João Calvino diz? A igreja deve odiar o mal, não o pecador. João Calvino está dizendo, nós temos que odiar as obras dos nicolaítas, mas não podemos odiar o pecador. O pecador ele tem que ser amado e tem que pregar para ele o Cristo ressurreto. William Henderson, o ódio santo às obras, não às pessoas. Então, em nenhum momento nós podemos odiar as pessoas. Em nenhum momento nós podemos odiar, vamos colocar por exemplo aqui, ó, o João das Couve, o José do Feijão. Mas ele está praticando isso, praticando aquilo, mas nós temos que odiar as obras que eles praticam e não as pessoas. As pessoas nós temos que pregar a Cristo, mostrar o amor de Cristo a elas. Mas as obras daquelas pessoas, aqueles líderes, aqueles maus obreiros, aqueles falsos, aqueles que querem implantar a imoralidade na igreja, a esses tem que ser odiado. Mas não as pessoas que estão por trás. Não aquelas pessoas que seguem essa seita. Elas têm que ser amadas. Vamos pegar um exemplo. Nós temos que odiar o pecado, odiar o homossexualismo, mas nós temos que amar aquele homem, aquela mulher que está vendido ou se entregue às obras da carne e do diabo ali e pregar o evangelho, mostrar que Cristo não criou ela para isso. Então temos que amar as pessoas, condenar o pecado e condenar as seitas religiosas. Vamos ver aqui mais uma aplicação. O crente deve rejeitar todo o ensinamento herege, incluindo heresia moderna, como teologia da prosperidade e como liberalismo teológico, e entre outras, etc. Tem muitos. Se nós parar para pensar aqui, tem tanta coisa, irmão, que nós temos que tomar cuidado, nós temos que rejeitar, que nós temos que pregar contra. Nós temos que estar sempre lutando para a perseverança e a pureza da igreja. É que isso que Cristo espera de nós. Nós temos que lutar contra as ideologias de gêneros e daí sucessivamente. Vamos ver aqui, qual que é a queixa? Qual que é a queixa que Jesus teve contra essa igreja? Que tinha tanta coisa boa. Às vezes nós temos muitas coisas boas, às vezes nós somos bons em tantas coisas, mas talvez tenha algo ainda que precise mudar em nós. E Cristo está no meio da igreja, Cristo está na nossa vida. O Espírito Santo está examinando nosso coração, nossa mente, está examinando tudo. E Ele conhece tudo. Vamos ver aqui a queixa. O primeiro amor abandonado no verso 4, né? Vamos ver o que Jesus está falando. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que significa? Que nós não podemos o quê? Não perderam o amor entre si, mas o amor por Cristo. Eles conseguiam amar uns aos outros, mas não conseguia amar a Cristo com a mesma veemência que amava quando o conheceu. Então, eles não perderam o amor entre si, por isso que a igreja é elogiada, era uma igreja que defendia, nós defendemos os nossos, nós lutamos pelos nossos, só que às vezes nós defendemos a igreja, defendemos a família de Deus, defendemos tudo na igreja, fazemos de tudo para proteger o nosso, a nossa família, a igreja, mas às vezes nós deixamos Cristo de fora da nossa vida. Nós amamos, nós lembramos, mas nós não temos aquele amor constante. Nós não deitamos pensando em Jesus e acordamos pensando nele. Nós não estamos com a mente de Cristo. Porque quando nós estamos com a mente de Cristo, nós deita pensando em Jesus, nós acorda pensando em Jesus, nós passa o dia inteiro pensando em Jesus, nós passa louvando a Jesus, glorificando a Jesus, testemunhando Jesus, vivendo o céu na terra. Aí sim nós temos esse primeiro amor, nós temos esse amor contínuo. Lembra, muitas das vezes quando você aceitou Jesus, você escrevia no no caderno, escrevia na Bíblia, escrevia em casa, queria pregar Jesus para todo mundo. Este amor tem que continuar. Esse fogo do nosso coração do amor a Jesus nunca pode se apagar. Não é o que nós fazemos
pelas pessoas, é o que nós sentimos e fazemos por Jesus. Nós não podemos fazer por fazer para ser exemplo, rejeitar por rejeitar o pecado. Nós temos que rejeitar o pecado porque nós amamos Jesus. Nós temos que pregar o evangelho porque nós amamos Jesus. Nós temos que pregar a doutrina porque nós amamos a Jesus. Nós temos que pregar a palavra e viver a palavra porque nós amamos Jesus. E Jesus tem que ser o centro da nossa vida o tempo todo e todo o tempo. Vamos lá. O verbo indica deixar de lado voluntariamente. Olha lá, quando diz que ele perdeu o primeiro amor, ele está deixando Jesus de lado. Eu prego sobre Jesus, eu falo sobre Jesus, mas Jesus não está nas minhas palavras, na minha vida. Ele está de lado. Eu faço por fazer. Às vezes nós fazemos e vamos na igreja todos os dias. Nós até lemos a Bíblia todos os dias, muitas das vezes. Mas o Jesus da Bíblia às vezes está fora da nossa vida. O Jesus da Bíblia está fora das nossas atitudes. O Jesus da Bíblia está fora das nossas palavras. Então Jesus tem que estar no nosso coração, na nossa mente, na nossa língua, o tempo todo. Porque nós temos que amar a Ele mais do que tudo. Aquele que não ama pai, mãe, mais que a mim não é digno de mim, que Jesus disse. Aquele que não pegar uma cruz e me seguir não é digno de mim, Jesus falou. Então Jesus tem que ser o centro da nossa vida, o centro do nosso pensamento, o centro do nosso viver, o centro da nossa esperança. Cristo vive em nós. Toda palavra que eu falar tem que ser como se Cristo respondesse por mim. Toda maneira de eu falar, de eu viver, tem que representar Cristo na minha vida, porque só assim eu posso ter o primeiro amor. Ainda há tempo de buscar este amor. Ore, peça, implore, deixe Jesus na sua vida o tempo todo, em nome de Jesus. Não deixe Jesus de lado. Quando Jesus está de lado, o amor primeiro foi embora. E todo crente tem que ter um amor permanente. Nesse contexto textual, né, cultural. No tempo de Artemix, havia devoção fria, repetitivas. Cristo denuncia que Éfeso começou a aparecer com os pagãos ortodoxos sem paixão. Então, eles viviam no meio de um povo que adorava Artemis e havia uma devoção fria e repetitiva. Então, eles começaram a repetir isso no templo de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus, deixando-se esfriar, fazendo por fazer, fazendo porque tinha que fazer, não fazendo porque Jesus inspira para fazer. Vamos ver alguns comentários aqui. Vamos ver em poucas palavras, o que John Stott diz. Ortodoxia sem amor é legalismo. Então, fazer sem amor é legalismo. Fazer deixando Jesus de lado é legalismo. Fazer para aparecer é legalismo. Fazer o melhor, ser o melhor culto, ser a melhor igreja sem amor é legalismo. O que Hernandes Dias Lopes vai dizer para nós sobre isso? Hernandes Dias Lopes diz: tem a cabeça correta, mas o coração frio. Tinha uma cabeça correta, mas o coração frio. Eles tinham nos seus ensinamentos a palavra, tinha nos seus ensinamentos a doutrina, mas o coração estava longe, frio, deixando Deus de lado. A única coisa que pode aquecer nossos corações é o Espírito Santo. A única coisa que pode fazer queimar o nosso coração é o Espírito Santo. Então nós temos que convidar sempre o Espírito Santo a queimar no nosso coração o amor que nós temos por Jesus. E o amor não é apenas falar Jesus eu te amo, é demonstrar, é viver, é estar manifestando este amor. O que Augusto Nicodemos diz? Que teologia é o amor a Deus. Mente é afeto. Então, na teologia,
É o amor a Deus que vale. A mente intelectual apenas ter afetos. Então nós temos que ver aqui que nós temos que demonstrar esse amor a Deus. É o amor a Deus que nos guia. E se eu achar que eu ainda não amo a Deus, eu vou pedir a Deus para me ensinar a amar Ele. Eu vou pedir a Deus para querer viver a vida que Ele viveria aqui na terra. Eu vou orar e vou clamar a Deus para Deus mudar a minha vida. Nós precisamos deste amor, nós precisamos de amar. Não podemos fazer por fazer, temos que fazer por amor. Nós temos que ter doutrina, temos. Nós temos que ter palavra, temos. Mas nós temos que amar com a mesma intensidade que Jesus nos ama. Loris Jones, o maior inimigo do Evangelho é a frieza espiritual. Ele chega a dizer que o maior inimigo do Evangelho é a frieza espiritual. Eles eram crentes, eles punham à prova quem dizia apóstolo não era, porque eram mentirosos. Eles tinham a doutrina da palavra de Deus. Eles odiavam as obras dos nicolaítas, ao qual também Deus odeia, Jesus odeia. Mas a frieza espiritual tem se tornado o pior inimigo da igreja hoje. Nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente. E o amor a Deus queimando em nossos corações, ardendo. A chama que não pode apagar é a chama do nosso coração. É a chama do Espírito Santo na nossa vida. Porque se ela está queimando, se há fogo nela, eu tenho amor a Deus. João Calvino disse, amor é a raiz de toda a obediência verdadeira. Então, como é que eu sei que eu tenho amor? Quando eu tenho uma obediência verdadeira. Quando eu sigo a palavra de Deus, não para aparecer, não para mostrar que eu sigo, mas quando eu sigo a palavra de Deus para poder estar adorando Jesus como Jesus me ensinou. É quando Jesus está na minha vida e eu faço por amor a Ele. Eu não faço para aparecer, eu não faço por medo, eu faço por amor. Tudo que nós fazemos, temos que fazer por amor. João Calvino diz que a raiz de toda obediência verdadeira, ela está no amor. Então, se eu obedeço a Cristo, se eu obedeço a palavra de Deus, é porque eu amo a Deus. Podemos ver algumas aplicações aqui. Você está servindo a Cristo sem amá-lo? É uma pergunta. Nós estamos servindo a Cristo sem amá-lo? Nós apenas estamos respeitando, nós apenas sabemos que, seguir a Cristo, porque senão eu vou para o inferno. Ah, não, eu vou aceitar Jesus, porque se eu aceitar Jesus, eu vou para o céu. Nós estamos servindo a Cristo porque nós amamos a Ele, porque nós almejamos estar com Ele, porque nós queremos constantemente se apegar a Ele. Nós servimos a Cristo porque nós queremos viver a vida dEle. Nós servimos a Cristo porque nós queremos habitar para sempre com Ele. Então fica aí a pergunta, você está servindo a Cristo sem amá-lo? Faz tudo certo, mas sem alegria? Interessante, né, que a alegria faz parte da vida do cristão. Por quê? Paulo ele chega a escrever, se eu não me engano, no capítulo 4 de Filipenses, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós somos o único povo da terra que tem motivo para se alegrar, mesmo no meio das dificuldades, perseguições, enfermidades, debilidades. É porque nós temos a garantia da nossa salvação em Cristo. Nós não nos alegramos apenas em momentos, não apenas com graça ou com piadas. Nós nos alegramos porque a nossa alegria verdadeira está em Cristo. Então, você está servindo a Cristo sem amá-lo? Faz tudo certo, mas sem alegria? Cristo rejeita a obra sem amor. Olha só, se você faz tudo para Cristo sem amá-lo, Ele não aceita. É interessante, Jesus ele disse que
Se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão e nós for lá ofertar, sem antes reconciliar com ele, ele não aceita aquela oferta. Se nós oramos, dobramos os joelhos, falamos com Cristo, sem nós amarmos a Ele, Ele não aceita a nossa oração, Ele não aceita a nossa oferta, Ele não aceita a nossa obra. Eu posso trabalhar, eu posso madrugar, eu posso fazer, eu posso arrecadar, mas sem amor, Jesus não aceita. Então fica a pergunta: nós fazemos por amor ou fazemos por obrigação as coisas de Deus? Vamos lá, parte 4, né? Remédio e a promessa. O remédio ele é triplo, né? Lembra-te. Lembra-te de onde caíste. Antes que chore de dor. Então a palavra lembra-te. Aí vem a outra palavra, arrependa-te. Aí vem para finalizar, pratique as primeiras obras. Temos que lembrar do que nós já fizemos de bom para Cristo, com amor. Quando nós cantarolava a Cristo o tempo todo, quando nós pensava em Cristo, quando nós escrevia Cristo, quando nós dormia sonhando e acordando com Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te enquanto é tempo. Pratique as primeiras obras. O mais interessante que Jesus ele sempre está falando. Lembra. Eu te chamei. Lembra. Eu te tirei do lamaçal de pecado. Lembra. Você tinha prazer de estar na minha presença. Lembra. E daí sucessivamente. Agora essa palavra arrependa-se é uma palavra que tem que ser falada o tempo todo. 24 horas por dia, arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Enquanto nós estivermos nesse corpo catavélico, esse corpo voltado ao pecado, esse corpo que não tem bem algum na carne, nós temos que ter essa palavra, arrependa-te, arrependo, arrependo, preciso arrepender, você precisa arrepender, precisamos arrepender, arrependa, porque ainda há tempo, arrependa, porque Jesus está esperando esse arrependimento. Pratica as primeiras obras. Não, eu não vou fazer porque ninguém me ajudou. Não, eu não vou fazer porque a última vez que eu fiz sozinho. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Pratica as primeiras obras. Pratica. Volta a praticar. Lembra quando você lia a Bíblia todo dia? Lembra quando você orava todo dia? Arrependa, volta. Arrependa, pratica as primeiras obras. Lembra que seu sonho era de ser pastor? Era de ser pregador? Era de ser uma pessoa útil na igreja? Lembra? Arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Volta a estudar. Volta a buscar. Volta a querer. Você não vai fazer para os homens. Não vai fazer para quem está olhando na igreja. Vai fazer para Cristo. Mostra para ele que você quer fazer o melhor para ele. Vamos lá, vamos ver uma parte aqui. Exegese dessa parte. Memória. Quando ele fala de arrependimento, ele fala de memória. E a memória, quando ele fala memória, ele fala arrependimento, ele fala prática. Tirarei seu cartiçal, juízo, remoção do testemunho. Historiamente, a igreja de Éfeso desapareceu. O aviso se cumpriu. Hoje não existe mais a igreja de Éfeso naquele lugar. A memória dela está no Apocalipse, mas ela foi tirada porque não houve o arrependimento. A promessa se cumpriu. E o resto da promessa vai se cumprir na vida de todo crente. Porque aqui
Jesus não está falando apenas com o pastor da igreja Éfeso geográfica e física. Ele falava com a igreja Éfeso geográfica e física, ele fala com a igreja hoje do corpo de Cristo em toda a humanidade. E ele fala para todo o pastor cuidar da igreja. E ele disse para todos os membros viver a palavra dele. Porque se não fazermos isso, nós não vamos herdar as bênçãos que estão sobre a promessa de quando nós vivemos e arrependemos e praticamos a primeira obra. Retornar ao primeiro amor. Retornar ao primeiro amor é o quê? O que tem a ver com isso? Queria entender melhor nessa aplicação. Retornar à oração. Retornar à leitura da palavra. Retornar a amar ouvir a palavra. Retornar à santificação, à santidade. Retornar a separar tempos para o Senhor. É ter comunhão, comunhão com os irmãos, comunhão com as pessoas. É ser luz onde você está. É trabalhar na evangelização. É você querer que os outros tenham aquilo que você tem. É você querer compartilhar o amor de Deus através de Cristo com as pessoas. E daí sucessivamente. No verso 7 tem a promessa ao vencedor. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Olha aí que lindo, nós vamos comer da árvore da vida. Aquela árvore da vida que Adão e Eva não pôde comer, nós vamos comer. Nós vamos herdá-la. Se o amor de Cristo for verdadeiro em nossa vida e esse amor não esfriar, se esse amor sempre for o amor constante, ardente, queimando no nosso coração e na nossa vida, nós vamos comer da árvore da vida. O que Adão não comeu, o que Eva não comeu, nós comeremos para a honra e glória de Jesus. A nova criação restaurada, no exegese, a nova criação restaurada, o Éden perdido. Cristo é o caminho para a árvore da vida. Olha que interessante, né? Lembrou? Que Jesus disse que ele é o caminho lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não ser por mim. O caminho do céu, o caminho da esperança, o caminho da salvação, o caminho da árvore da vida, o caminho da vida eterna, o caminho da transformação, o caminho da restauração, o caminho da purificação, o caminho da remissão, o caminho da eterna salvação e o caminho da glorificação. Está em Cristo. Glória a Deus, né? Algumas confissões. A glória futura dos santos. A esperança viva em Cristo. A perseverança infalíveis dos fiéis e eleitos de Deus. Fazeremos mais uma aplicação aqui. Quem ama a Cristo vence o mundo e desfrutará da plenitude da vida eterna. Então, se você amar a Deus, você amar a Jesus, se você amar o Espírito Santo, e se esse amor no seu coração for ardente, se Cristo não estiver de lado, mas estiver habitando em você, se você não colocar o Espírito Santo de lado, mas ele está habitando no seu coração, e no seu coração quem senta é Jesus, quem senta é o Espírito Santo, a sua mente é a mente de Cristo, você vai desfrutar da plenitude da vida eterna, você vai comer da árvore da vida, você vai andar na rua de ouro e cristal, você vai estar do lado daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você terá um amor eterno com ele. Porque o que permanece lá no céu é o amor. Tudo cessa, mas o amor permanece. 1 Coríntios capítulo 13, no finalzinho. A igreja de Éfeso tinha tudo, exceto o amor. Nós temos que ter primeiro o amor. E as demais coisas serão acrescentadas na minha vida, na sua vida. Cristo a elogiou, mas a confrontou. Nós podemos elogiar as pessoas, mas temos que confrontá-la também. Se eu vejo um irmão
fazendo algo errado, eu não confronto ele com a palavra de Deus, eu não estou mostrando que eu amo a Cristo e que eu quero que o irmão também ame a Cristo e que nós temos que ajudar uns aos outros e que nós temos que carregar as cruzes uns dos outros e que nós temos que mostrar que Cristo quer da nossa vida. Cristo ele sempre elogia, mas ele também confronta. Não devemos só confrontar, temos que também elogiar, mas também temos que confrontar. Ele não aceita a ortodoxia sem paixão. Ele não aceita a doutrina sem paixão. Ele não aceita fazer por fazer. Verdade sem amor. Não existe verdade sem amor. Se eu prego uma verdade sem amor, eu estou sendo um mentiroso ao pregar a verdade ou um hipócrita. Porque Jesus Cristo é a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seis livres. Serviço sem devoção. Eu não tenho uma devoção diária, eu não tenho Cristo na minha vida e eu trabalho por trabalhar, porque eu acostumei, porque eu aprendi a trabalhar. Então vamos lá, vamos rever essa conclusão de Éfeso. Né? A igreja de Éfeso tinha tudo, exceto amor, Cristo elogia, mas também confronta, ele não aceita a ortodoxia sem paixão, verdade sem amor e serviço sem devoção. Vamos ver aqui, para finalizarmos, um apelo. Volta ao primeiro amor. Temos que voltar. Sempre. Nós não podemos perder o primeiro amor. O cristão tem que amar a Cristo com todas as forças que tem. Tem que amar a Cristo com todo o seu coração. Com todo o teu entendimento. Com toda a tua alma. Com todo o teu corpo. Em momento nenhum ele deve deixar de amar a Deus. Porque quem ama a Deus também ama seu próximo, e daí sucessivamente. Lembra-se do dia em que Cristo te salvou. Como eu disse, lembra quando você aceitou Jesus? Quando você ia para casa cantarolando, falando de Cristo, escrevendo, e querendo anunciar Cristo para todo mundo? Este amor não pode acabar na nossa vida, ele tem que permanecer. Lembra-te, arrependa-se da frieza espiritual. Arrependa-se. Aqui a frieza espiritual não está falando só de falar em línguas, não. Está falando de leitura bíblica, está falando de jejum, está falando de oração, está falando de dedicação, está falando de fazer por amor e não por obrigação. Pratique novamente as obras de piedade que você abandonou. Lembra quando você via um irmão necessitado, você via uma pessoa necessitada, você ia lá e ofertava, você pegava suas coisas, dava, você queria ajudar, e hoje aquele amor parece que esfriou. Temos que voltar. Enquanto a vida há esperança. Volta a pregar, a entregar o panfleto, a falar que Jesus te ama para as pessoas. Vamos lá. Cristo está no meio da igreja chamando você pelo seu nome. Todos os dias Cristo te chama. Todos os dias Cristo fala com você. Todos os dias Jesus vai continuar te chamando. E Ele quer ver se você ouve o chamado dEle. Ele quer ver se você faz por fazer ou faz por amor. Ele está falando, me ama porque eu te amei. Me ama porque eu continuarei te amando. Me ama porque mesmo você sendo infiel, eu permaneço fiel. Então o amor dele permanece para sempre. Vamos lembrar, vamos voltar, vamos praticar, vamos encher-nos do Espírito Santo. Porque, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento divino. Se nós não ser